Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Essa guerra entre Israel e Hamas não é profética, não está na Bíblia. Fomos enganados e os nossos amados irmãos evangélicos continuam sendo enganados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Esse é o tema da mensagem de hoje. Essa guerra entre Israel e Hamas não tem nada a ver com profecias, não é profética e não está na Bíblia. É mentira desses lobos, desses cães gulosos, e muitos são pilantras. Tem pilantra até no nosso meio, pilantras de Deus. Olha só o comentário que uma irmãzinha colocou. Eu já falei isso aqui em outras mensagens, mas essa semana, olha só o comentário que eu recebi, exatamente do que eu tenho falado. Esses pastores, eles dizem que estamos no período de Laodiceia. Olha só o comentário dessa ovelhinha. Olha só, uma mensagem que eu botei com o título: os evangélicos nunca leram esse versículo. Bom, nessa mensagem ela botou: você disse, eu, Júlio Chaves, você disse que não tem mais igrejas, mas no livro do Apocalipse, olha o que a ovelhinha disse, mas no livro do Apocalipse está escrito que quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos vivendo o período de Laodiceia. Gente, olha só, você vê como os evangélicos estão sendo enganados. Eles não leem a Bíblia, não procuram estudar a Bíblia com entendimento e acreditam tudo que esses homens falam. E a maioria deles são pilantras. Pilantras de Deus. Porque quem me conhece sabe que eu defendo que tudo é da vontade de Deus, e combater e denunciar também faz parte dos planos de Deus. Porque tem gente que diz: Júlio, se tudo é da vontade de Deus, por que você combate e denuncia? Porque combater e denunciar faz parte dos planos de Deus. Então olha só, você disse que não tem mais igrejas, mas no livro do Apocalipse, a gente vai ver aqui, está escrito que, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos vivendo o período de Laodiceia, irmão Júlio Chaves. Eu passei 14 anos dizendo essa mentira, gente. É incrível como nossos amados irmãos evangélicos são vítimas desse maldito sistema, desses pilantras que estão aí no sistema religioso. O livro do Apocalipse é revelação, não é profético. É uma revelação que João recebeu das coisas que estavam prestes a acontecer. Não tem nada a ver com o profeta. Sempre existiram guerras, rumores de guerras. Primeira Guerra Mundial, estamos nos últimos dias. Segunda Guerra Mundial, peste negra, essa aí, qualquer guerra, qualquer conflito, esses lobos, esses cães gulosos, vêm logo na internet para dizer: estamos nos últimos dias. Gente, são lobos, são cães gulosos, são malandros, são oportunistas, porque isso rende muito dinheiro para eles. Se o povo de Deus, os evangélicos, entenderem, principalmente os evangélicos, que são os mais enganados, mais lesados por esse sistema religioso, se eles entenderem a graça, essas chamadas igrejas fecham. Esses pilantras com rótulo de pastores ficam desempregados e o povo feliz. Eu não estou generalizando. Tem 1% aí que é vítima do sistema, mas 99% são pilantras. Eles sabem que estão enganando. Todo dia eu sou detonado aqui. Todos os dias, principalmente por conta de uma mensagem recente que eu falei de um cão guloso chamado Reverendo Nicodemos. Augusto Nicodemos. Os cães gulosos envelhecem. Todos os dias eu sou detonado. Por quê? Essas pessoas passaram décadas ouvindo esses homens. E tudo isso passou a ser verdade. Quando alguém ouve a verdade,
o lobo sou eu, o cão guloso sou eu, o anticristo sou eu. Ei, o anticristo foi Tito, que João disse que já estava no mundo. A besta do Apocalipse foi Nero. Eu tenho uma mensagem que falo sobre isso. Então esses homens passaram décadas pregando essas mentiras, essas heresias, e essas mentiras passaram a ser verdade. Só Deus para dar a revelação e a ficha dos evangélicos caírem, o quanto eles foram e estão sendo enganados por esses lobos, por esses pilantras com rótulo de pastores. Não existem mais pastores, nem muito menos profetas, porque tudo foi para Israel e tudo já aconteceu. Nossos amados irmãos evangélicos não sabem disso porque eles não são ensinados. Esse livro aqui é histórico, não é profético. Tudo isso aqui foi para Israel, de Gênesis a Apocalipse, para Israel. Tudo já aconteceu. É histórico, não é profético. Então vamos lá. Ela botou essa mensagem e eu respondi, ó. Ele ou ela, não sei, eu respondi: meu querido, você acredita nessa mentira dos pastores? Que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia? Sério que você acredita nessa mentira? Esses pastores são bandidos, pilantras, inventar um negócio desse. Abençoado, toda a Bíblia foi para Israel e tudo já aconteceu. Graça e paz, essa foi a minha resposta. Repito, eu não estou generalizando. Eu conheço alguns homens sérios, éticos e idôneos que são vítimas do sistema. Tem muitos testemunhos aqui de pessoas que disseram: Júlio, eu fui pastor, eu fui professor de escola dominical. Durante 30, 40 anos, eu aprendi errado e ensinei errado. Pastores aí que passou na Assembleia de Deus, Batista, tudo isso. Eles são vítimas do sistema, foram vítimas do sistema. E todo esse tempo que nós passamos nessa coisa chamada igreja evangélica, religião evangélica, foi da vontade de Deus. Só que nós sempre fomos filhos da livre. Já nascemos filhos da livre. E no tempo determinado por Deus, ele tirou o véu da religião. Como disse Paulo em Gálatas 4:31. Leia aí. Um dia desse eu botei aqui, filhos da livre, teve um que ficou rindo, debochando. Filhos da livre, kkk. Ou seja, ele nunca leu o que está escrito em Gálatas 4, do 21 a 31. No 31, Paulo diz: mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Só os filhos da livre compreendem uma palavra dessa. Os filhos da escrava vão me detonar aqui. Eu não sei o que é que vocês estão fazendo nesse canal. De vez em quando cai uns de paraquedas aqui. Se Deus decidiu não dar um entendimento, porque são filhos da escrava, eu vou dar. Não, esse canal Acorda Povo de Deus foi feito para os filhos da livre. Então eu botei essa resposta. Olha só. Apocalipse 1:11. Que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, João, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, João, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última, Laodiceia. Aí o pilantra canguloso diz: meu irmão, você precisa entender a exegese e a hermenêutica. Você precisa entender o terra decanta, limpa na chulipa. Nós estamos num período de Laodiceia e a ovelhinha evangélica acredita. Olha o comentário da ovelhinha aí, ó. Nós estamos num período de Laodiceia. Olha só, as mensagens com essa guerra de Israel, que não tem na Bíblia, não tem nada a ver com profecia. Mas eles não perdem a oportunidade. Aí, o Lamartine Pozella. Meu irmão, minha irmã, esse camarada aí é um dos maiores demônios de carne e osso. Carne e osso. No meio gospel, no meio evangélico. Esse cara é um ex-político. Eu estou montando uma mensagem aqui que eu vou falar quem é esse camarada que abandonou a política para ganhar dinheiro no meio gospel, no meio evangélico. Olha, a guerra em Israel e as profecias, Lamartine Pozella. Pense num cão guloso, é esse Lamartine Pozella. E eu fico triste, humanamente falando, desses podcasts. Celso Portiolli, sou fã de Celso. Como pessoa, como pai de família, como apresentador, eu sou fã do Celso Portiolli. Fica dando holofotes, palanque e microfone para esses lobos e cães gulosos. Pelo menos Celso
e os demais aí que tem canais, glória a Deus por isso, leva informações. Vocês deviam dar também oportunidade para as pessoas que refutam esses cães gulosos. Leva pessoas que pensam diferentes, porque vocês ficam dando holofote, palanque a esses camaradas lobos e cães gulosos que propagam medo e terror. Procura assistir outras pessoas. Esse é um recado para Celso Portiolli e os demais podcasts que tem por aí. A guerra de Israel e as profecias. Tudo foi para Israel, tudo foi para aquela época de Israel, do primeiro século. Isso aí, Esse aí, se fizer um exame de fezes, vai sair nota de 10, de 20, de 50, vai sair até moeda nas fezes dele. Esse homem é um insano, é um perturbado religioso. Esse homem, sinceramente, leva muitas pessoas para o inferno, porque inferno é o estado de espírito que os evangélicos vivem. E esse homem aí é um mensageiro do inferno. Graças a esse homem aí, esse Paulo Júnior, esse demônio de carne e osso, muitas pessoas têm pesadelo, que é mensagem de medo e terror. Os evangélicos me detonam quando eu falo de Paulo Júnior, Hernani Dias Lopes e o reverendo Nicodemos. 3 lobos, 3 cães gulosos que propagam medo e terror, mas eles propagam isso há décadas e as pessoas acreditam nele. Por quê? Porque nunca ouviram a mensagem da graça. Olha a mensagem dele. A profecia se cumpriu com a guerra de Israel. Que profecia, se o livro do Apocalipse não é profético, é revelação? A gente vai ver aqui. Israel em guerra, Paulo Júnior, esse insano, esse perturbado. O papel de Israel no final dos tempos. Estamos vivendo os últimos dias, Malafaia, que tem mala até no nome. Últimos dias, Primeira Guerra, Segunda Guerra, peste negra, essa pandemia que passamos, tudo, estamos nos últimos dias. Abençoada, abençoada. Foram os últimos dias de Israel. Paulo manda uma carta para Timóteo. Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Timóteo, afasta-te destes homens. A profecia do profeta Joel 2:28, que disse que nos últimos dias iria acontecer o que aconteceu na festa de Pentecostes. Não tem nada a ver com línguas estranhas. Eu estou batendo nessa tecla aí, como os evangélicos estão sendo enganados. Tem gente que diz, Júlio, eu falava língua estranha. Não, você falava terra de canta, lipa na chulipa, lalelé, lelili, lololó, lululu. Você acredita que isso era língua estranha. Você é vítima do sistema, porque línguas estranhas eram línguas estrangeiras. Na época, teve uma ordem de Jesus para os discípulos: ide por todo o mundo, de Israel, pregai o evangelho a toda criatura. Que evangelho? De Paulo? Não, Paulo não tinha sido levantado o evangelho da circuncisão, que era para dizer aos judeus que Jesus de Nazaré era o Messias a quem os profetas profetizaram. E essa missão foi dada a Pedro, João e Tiago. Tanto é que Gálatas 2,7 Paulo diz: a mim o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Então, que evangelho era esse? Para dizer aos judeus. Então, a ordem foi dada a Pedro, João e Tiago, que era a coluna do evangelho da circuncisão. Ou seja, em Atos 2, Pentecostes, se fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2, 28, 29 e 30, que dizendo que nos últimos dias iriam acontecer isso. Nessa festa de Pentecostes, em Atos 2, que é uma festa de Pentecostes uma vez por ano, né? Você vê aí, é São Pentecostal. Bota logo um quipá na cabeça, era uma festa de Pentecostes uma vez por ano. Nessa festa, o Espírito Santo entrou em toda a carne. E muitos pensavam que eles estavam embriagados, porque eles estavam falando língua de fogo, línguas repartidas, outros idiomas. E Pedro pega a palavra e diz: meu irmão, esses homens não estão embriagados. E isso está se fazendo cumprir a profecia do profeta Joel, que disse que nos últimos dias, olha, porque existiam países circunvizinhos onde as pessoas falavam outros idiomas, desde a Torre de Babel. Então era necessário que Deus derramasse na igreja primitiva daquela época o dom de línguas estrangeiras. Como é que o cara ia pagar para pardos, elamitas,
né? Como é que iam pregar se eles não falavam o idioma dos caras? Por isso que Deus deu o dom de línguas estrangeiras para que o evangelho fosse pregado a toda criatura naquela época, para que eles entendessem e fossem salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Condenados a quê? Condenados à grande tribulação do ano 70. Eu tenho várias mensagens que eu falo sobre isso. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Ele veio, participou de carne e sangue, está lá em Hebreus 12,14, a carne e o sangue tomba, a carne tomba e o Espírito volta. Todo Espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. Ele volta para Deus com um novo corpo glorioso igual dele. Eclesiastes 12,7 e Filipenses 3,21. Então o propósito das línguas estranhas era propagar o evangelho por toda a terra de Israel, por todo o mundo de Israel. E ali nos países circunvizinhos tinham habitantes que não falavam a mesma língua. Por isso que Deus derramou o dom de línguas estranhas, línguas, idiomas, línguas estrangeiras, para que o evangelho fosse pregado e todos entendessem. Não tem nada a ver com terra de canto. Se o teu pastor fala terra de canta, lipa na chulipa, ele sabe que está te enganando. Ele tem consciência disso. Os evangélicos estão sendo muito enganados. E tem pessoas que acreditam que falavam. Meu querido, isso foi coisa da mente. É uma hipnose. É a coisa do cérebro. Você realmente acreditava que falava línguas estranhas. Às vezes eu pergunto, qual é a língua estranha que você falava fora o português? Porque línguas estranhas eram línguas estrangeiras. Hoje não precisa mais isso, porque hoje não existe mais o propósito de salvar ninguém. Porque a grande tribulação aconteceu no ano 70. Agora, quando você entende o Evangelho da Graça, você tem sua mente salva. Salva desse maldito sistema religioso. E você vai ter o privilégio de ser chamado, afastado e desviado para a glória de Deus. Afastado e desviado dessa praga chamada Igreja Evangélica, que é a pior que tem. É de Deus, mas é uma praga. Ó, Malafaia. Tem mala até no nome. Estamos vivendo os últimos dias. Gente, é tudo combinado. A oratória, o discurso é o mesmo. Estamos nos últimos dias. Jesus está voltando. Olha, a falta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70. Mateus 15, 24. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Apocalipse 14, 7. O seu juízo de Israel chegou. Verbo presente da época. Que todo olho viu. Que olhos? Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta de Jesus, que foi representada pelo juízo sobre Israel no ano 70. No ano 70 aconteceu a grande tribulação, a parusa, que foi a volta de Jesus, e a ressurreição dos espíritos. Tudo para Israel. Aí o Malafaia tem interesse em fazer as pessoas acreditarem que estamos nos últimos dias. Faz 2000 anos, bem que a Bíblia diz que estamos nos últimos dias. Isso é uma grande fonte de renda. Eu tenho uma mensagem que diz: o feitiço dos últimos dias é uma macumba evangélica. Foram os últimos dias de Israel. Israel em guerra e as profecias. Olha, todo dia eu sou detonado por esse cão guloso aqui que envelheceu. A guerra em Israel e o fim dos tempos faz parte da pregação, gente. Quando ele leva medo e terror, ele mantém o salário deles, venda de livro, vende o livro, bota milhões no bolso. Ó, guerra em Israel, tá vendo aí? Tudo isso é medo e terror, que eles lotam essas chamadas igrejas porque as pessoas não têm o entendimento da graça. Correm para onde? Para esses homens. Ó, guerra em Israel, ó. Paulo Júnior, Augusto Nicodemos e esse cão guloso Hernando Dias Lopes. Guerra em Israel e os sinais da segunda vinda de Jesus. Você vê, né? Eu lancei um desafio aí. Ora, se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Eu fiz um desafio para pastores, teólogos e evangélicos. Sabe quantos me refutaram na palavra? Nenhum. Como é que vai refutar isso? Se você chega para um cão guloso desse aí e diz:
A Trindade é uma heresia? Sim, a Trindade é uma heresia. Da matriarca da heresia, a Igreja Católica. Não existe 3 deuses. Existe um Deus que se manifestou em 3 situações. O Deus que falava com os profetas, esse mesmo Deus se fez carne e habitou no meio dos judeus. Jesus de Nazaré está lá em Hebreus 12, 14. E o Deus que habita em nós, através do Espírito Santo. Esses 3 são um. Ora, se o Espírito Santo habita em mim e em você, como é que Jesus vai voltar? É porque essa volta de Jesus a acreditar nessa heresia é a única possibilidade que os evangélicos veem de não passarem pela morte, mas vão morrer. A carne vai tombar. Agora, quando a carne tombar, o Espírito volta para Deus. Não vai mais para o inferno, para a sepultura. Por isso que Jesus disse a Pedro, e as portas do inferno, da sepultura, não irão prevalecer. Porque antes do ano 70, um eleito, quando morria, o Espírito ia para o túmulo, dormia, ficava inerte. Mas Jesus disse a Pedro, não vai prevalecer. Então, no ano 70, houve a ressurreição dos espíritos. Hoje, quando um eleito, a carne tomba, o espírito não vai mais para a sepultura, não vai mais para o inferno. Imediatamente ele volta para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. Por isso que nós já estamos na vida eterna. Israel em guerra, mais uma profecia. Todas as profecias já foram cumpridas. São 300 profecias messiânicas em mais de 2.000 profecias. Não existem mais pastores e muito menos profetas. Paulo, quando diz, e ele chamou uns para pastores, ele quem? Jesus de Nazaré. Não tem mais propósito hoje. Antes tinha um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação, que foi no ano 70. Quem crê será salvo. Ide por todo o mundo. Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo. Mundo de Israel. Pregai o evangelho. Que evangelho? Paulo não tinha sido levantado. O evangelho da circuncisão. Foi uma ordem aos discípulos para pregar por todo o mundo de Israel o evangelho da circuncisão. Quem crê será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação do ano 70. Esses pastores sabem disso, gente. O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Repito, todo espírito é perfeito, intacto, sem gênero e eterno. O gênero, estava conversando uns dias aí com um irmão, Júlio, o gênero, macho, fêmea, o gênero é humano. Não existe espírito macho, espírito fêmea. Não existe isso. Não vai ter lembrança nenhuma do céu do que passamos aqui na terra. O gênero é humano. Tudo isso é humano, é terreno. O espírito é intacto e sem gênero. Israel em guerra. Guerra em Israel é um sinal do Apocalipse. Ó, esse camarada aí. Jesus falou que esses sinais seriam os princípios da dores. Jesus falou, esse camarada aqui, esse do meio aqui, para Israel, tudo foi para aquela época. Esse camarada propaga muita heresia, é muito inteligente, mas a ignorância superou a inteligência. É inteligente, o Rodrigo Silva. Rodrigo, né? Muito inteligente. Mas ele é tão inteligente que a ignorância superou a inteligência, a ignorância. E ainda guarda o sábado, né? Essa heresia, né? Judaísmo puro, né? Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre isso. Já pensou se a polícia se convertesse? Adventista? Né? Já pensou se os médicos se convertessem? Os bombeiros? A pessoa vai levar um filho para o hospital, dia de sábado. Oxe, o hospital está fechado, todo mundo se converteu, todo mundo aqui é adventista, ninguém trabalha no sábado. Isso é uma macumba, né? Um homem tão inteligente, mas a ignorância superou a inteligência. Bom, Jesus falou que esses sinais seriam os princípios da dores. Que sinais? Essa guerra de hoje aí, de Hamas e Israel. Aí, vindo de um homem desse, os evangélicos que nunca ouviram a mensagem da graça acreditam num cão guloso desse. Guerra em Israel é profética. Jesus falou sobre ela. Não, Jesus não falou sobre essa guerra que está acontecendo hoje, não. Das guerras e rumores de guerras da época, nada com os dias de hoje. Mas dizer que está acontecendo nos dias de hoje, ó, enche os cofres desses pilantras que estão aí. Não estou generalizando. Tem uma meia dúzia aí que é vítima do sistema.
Vamos lá, fazer uma viagem aqui em Mateus 24, o Sermão da Montanha, que foi 100% para aquela época. A gente vai ver uma linguagem 100% para a época. Tem nada a ver com os dias de hoje. Tu acha que teu pastor vai dizer isso para você? Nunca. Ó, Mateus 24, 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto, meus discípulos? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. A invasão do general Tito derrubando o templo de Jerusalém. Não existe mais templo, gente. Pode construir o terceiro, o quarto, 50, 1 milhão de templos, não tem nada a ver. O templo agora é espiritual, é dentro de mim, dentro de você. Nós somos a nova Jerusalém que desceu do céu. Nós somos a morada que Jesus de Nazaré disse que ia preparar. Nós somos essa morada aqui, o templo de Deus é dentro de mim e de você. 3 a 5. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, Senhor, né? Quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Esse mundo aqui não é terra, não. Enquanto os evangélicos acreditarem que mundo e terra é planeta, vão continuar sendo enganados. Mundo de Israel, terra de Israel, está ali o todo mundo, lá em Atos 2, Pentecostes. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, meus discípulos, que ninguém vos está apontando para um grupo de pessoas, vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não tem nada a ver com os dias de hoje. 24, 6. E ouvireis, ouvireis. Não está dizendo que ouvirão, ouvireis um grupo de pessoas local, meus discípulos, vocês ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Sempre existiu isso. Vocês vão ouvir guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, meus discípulos. Porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, do Sermão da Montanha, Jesus, quando falou isso, ele tinha entre 30 e 33. A grande tribulação foi no ano 70. Ou seja, 37 anos depois. Ou seja, faltavam algumas décadas para tudo isso acontecer. 7, 8. Porquanto se levantará nação contra nação. No período, Jesus, o ministério dele foi entre 30 e 33. Para o ano 70, são 37 anos. Então, ele estava se referindo a essa época. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares da época. Mas todas estas coisas são os princípios da dores. Aí o Rodrigo, né? Esse camarada aí, da Adventista, né? Diz que Jesus falou sobre os princípios das dores. Isso foi para a época, gente. 9 a 11. Então, apontando para o grupo os seus discípulos, vos hão de entregar para serdes meus discípulos atormentados. O que é que nós temos a ver com isso, gente? Está dizendo que os discípulos serão atormentados e matar-vos-ão. Vocês serão mortos e sereis, apontando para um grupo de pessoas, os discípulos. Vocês, meus discípulos, sereis odiados de todas as nações de Israel por causa do meu nome. Nome de quem? De Jesus de Nazaré. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tudo para aquela época. 12 a 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você vê como os evangélicos são enganados, né? Muita gente vive, por exemplo, um relacionamento conjugal infeliz por causa desse versículo. Tem que perseverar. Se eu me divorciar, eu vou para o inferno.
Se eu me divorciar, o meu ministério, eu sou um pastor de família, meu ministério vai acabar. E vive infeliz por causa desse versículo aqui, que Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eles não compreendem que essa salvação se referiu ao ano 70, que era assim possível perder a salvação. Paulo diz, aquele que retroceder, né? Paulo diz, Dema me abandonou amando o presente mundo. Ou seja, era possível perder a salvação. Só que os pastores, evangélicos e teólogos não compreendem que essa salvação se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. Jesus confirma aqui que era possível perder a salvação. Aquele que perseverar até o fim, que fim? Na grande tribulação, esse será salvo. Vai morrer antes e não vai passar por ela. Claro que alguns creram e passaram. Lógico que houve, né, exceções. Né? Os ímpios foram aniquilados, que não possuíam espíritos, foram aniquilados no ano 70, no dia do juízo. Mas alguns ímpios passaram. Tito morreu no ano 81 e outras pessoas passaram. Não foi literal. Será salvo. E este evangelho, que evangelho? Jesus está falando em Mateus. Paulo não tinha sido levantado ainda. O mesmo evangelho que Jesus disse em Marcos 16, 14 e 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Que evangelho? Da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. E este, presente, e este evangelho, o evangelho da circuncisão, do reino será pregado em todo o mundo de Israel, em testemunha a todas as nações de Israel, e então virá o fim. Esse fim foi no ano 70. Mundo de Israel, tudo de Israel, as nações, 5 vizinhos de Israel. 15:16. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Onde era o lugar santo? O lugar santo agora é dentro de mim e você. Onde era o lugar santo dessa profecia de Daniel? O templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70. Todas as profecias de Daniel foram cumpridas. Todas as profecias foram cumpridas. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que é que nós temos a ver com isso? Da mesma forma que o pastor diz, meu irmão, nós estamos num período de Laodiceia. Sabe o que é que esses pilantras dizem sobre isso aí? Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Sabe o que é que ele diz para as ovelhinhas evangélicas? Meu irmão, a Judéia é o seu local de tribulação. Você está passando por alguma tribulação? Tô sim, pastor. Essa tribulação é a sua Judéia. Você tem que fugir para os montes. Onde é o monte, pastor? Seu quarto, seu lugar de oração. Então, a Judéia é a tribulação que você está passando. E os montes é o lugar de oração. E as ovelhinhas acreditam nessa mentira, assim como acredita que nós estamos num período de Laodiceia. Repito, não estou generalizando, mas são muito pilantras de Deus. Tem pilantra no nosso meio aí, viu? Pilantra de Deus no nosso meio. 17-21. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver, você vê que está dizendo, quem estiver, está dizendo para os discípulos dele. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga, apontando para o grupo de pessoas, vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, jamais haverá essa grande tribulação que aconteceu no ano 70, que João escreveu que estava acontecendo, e a história confirma a invasão do general Tito, do anticristo, que João disse que estava no mundo acontecendo. É só botar no Google aí a história confirmando o que João disse. Isso prova que João finalizou o Apocalipse antes do ano 70. Não, ele escreveu o Apocalipse no ano 95. Se João escreveu o Apocalipse no ano 95, ele tinha narrado literalmente a grande tribulação. Ele não narrou. Ele teria falado que o general Tito morreu no ano 81. Ele não falou. Por quê? João finou o Apocalipse antes do ano 70.
E a história, o Google, a história confirma a grande tribulação, que foi no ano 70. O general Tito, o anticristo, invadindo Jerusalém. 22 a 24. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne. Mas por amor dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, está dizendo para os discípulos, vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, meus discípulos. O que é que nós temos a ver com isso? Porque surgirão falsos cristos para a época, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eu tenho dito que não existe falsos profetas. Na época existia, porque existiam os falsos e os verdadeiros. Hoje não existe falsos profetas. Porque se eu afirmar que existe falso, eu estou dizendo que existem os verdadeiros. Não existem verdadeiros profetas. Não existe mais profetas. Então eu não posso dizer que existe um falso. Porque se eu disser que existe falso, eu estou afirmando que existe verdadeiro. Não existe nem falso nem verdadeiros profetas. São lobos, eles pegam esse rótulo aí para tirar dinheiro das pessoas. Não existem mais pastores e muito menos profetas. 25 a 28. Eis que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disseram, vos, grupo de pessoas, discípulos, eis que ele está no deserto, não saiais, meus discípulos. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, meus discípulos. Porque, assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. 29 e 30. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá abaladas. Em Atos 2, fala isso, a profecia do profeta Joel 2, 28, 29 e 30, que acontece em Pentecostes. Essa aqui, para mim, é uma figura de linguagem. Isso não é literal. As estrelas cairão do céu. Gente, isso não foi literal. Agora, literal ou não, já aconteceu. Porque Pedro confirma que isso aí que está acontecendo aqui, meus irmãos, é a profecia do profeta Joel, que disse que nos últimos dias iria acontecer isso. E Pedro confirma lá em Atos 2 as palavras de Joel 2, 28, 29 e 30, que usa essa figura de linguagem. E a lua não dará a sua luz de sangue, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Isso é uma figura de linguagem. Porém, não é importante, porque se isso aconteceu literalmente, já aconteceu. Na minha opinião, é uma figura de linguagem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos. Está vendo aqui uma palavra para as tribos de Israel, que eram 12. Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu, com poder e grande glória. 31 a 33. E ele virá os seus anjos com rijo, clamor de trombeta. Trombeta, nesse caso aqui, é palavra. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, aprendei, meus discípulos, pois esta parábola da figueira. E ele conta aqui a linguagem da figueira e diz, igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Tudo perto de acontecer, gente. Estava faltando alguns anos ali, no caso aí de 33 a 70, 37 anos, no decorrer dessas décadas, tudo isso iria acontecer para então chegar ao fim. Que fim? Do juízo sobre Israel, que foi no ano 70. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo o quê? Não passará esta, meus discípulos, não passará esta geração, presente da época, sem que algumas coisas aconteçam. Todas estas coisas aconteçam. É incrível como os evangélicos estão sendo enganados. Só Deus para fazer com que você assista uma mensagem dessa e saia o véu da religião. Eu tenho recebido mensagem aqui que diz, Júlio, eu não acreditava em você, eu já te ofendi, eu já botei comentários te refutando, mas de vez em quando eu estou recebendo a mensagem, Júlio, a ficha caiu, o meu entendimento chegou,
o véu da religião saiu. Eu acredito, principalmente o fato de eu ter sustentado de que tudo é da vontade de Deus, o bem e o mal pertencem a Deus. Isso é uma mensagem que nós nunca ouvimos falar. Então, se aparece um cão guloso aí da graça dizer que o mal não é de Deus, olha, está escrito que o mal é de Deus. Eu nunca disse que Deus é mau. Você vê que é um sistema religioso corrupto que está no nosso meio. Eu nunca disse que Deus é mau, porque apesar de ser trágico e estarrecedor, eu tenho falado que o final sempre é glorioso. Quando a carne tomba, o espírito volta para Deus. É aí que Deus se manifesta, que Deus é lindo, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Eu nunca disse que Deus é mau. Então quando você ouve uma mensagem de que coisas estarrecedoras e que o mal não é de Deus, é fácil acreditar nisso, porque nós passamos décadas acreditando nisso, ouvindo isso. Então, essa mensagem que eu tenho pregado ao longo de quase 6 anos já, e eu creio que tudo é da vontade de Deus, que o bem e o mal é de Deus. Então eu tenho recebido o testemunho de pessoas dizendo, Júlio, eu não acreditava nisso, mas hoje eu acredito que tudo, absolutamente tudo é da vontade de Deus. Você consegue imaginar um Deus que está lutando e guerreando? Ou tudo é da vontade dele, ou ele não existe? E cada vez mais pessoas estão acreditando nesse meu entendimento, de que tudo é da vontade de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração, meus discípulos, sem que todas estas coisas aconteçam. A geração da época, o final de um novo do tempo, de um novo aion e o nascimento de uma nova era. Tudo foi consumado na cruz, mas a conclusão, o mundo espiritual da época, se deu no ano 70, quando a volta dele foi o juízo sobre Israel, que foi a parúzia, a ressurreição dos espíritos e a grande tribulação. Ou seja, Deus se inicia um novo aion, o ministério da graça, da fé, do Espírito. Não tem mais cerimonialismo, não tem mais sacrifício, não tem mais as leis de Moisés, que era um ministério de condenação e morte, que os evangélicos vivem até hoje. Ministério de Moisés, né? Judaísmo puro, batismo nas águas, Páscoa judaica, que eles chamam de Santa Ceia, Romanos 6, 3 e 6, o batismo foi na cruz, o velho homem ficou na cruz, nós já nascemos batizados em novas criaturas. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro 1,20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos dias, nestes últimos tempos, por amor de vós, meus discípulos. Pedro está falando ali para os irmãos, nestes últimos tempos, por amor de vós, apontando para um grupo de pessoas. Pedro fala em 1 Pedro 4,7, e já está próximo o fim de todas as coisas. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Voltando aqui, o que a irmãzinha falou para mim, dizendo que nós estamos num período de Laodiceia. Apocalipse 1:3. Profecia? O que é que tem aí? Revelação. Apocalipse não é profético, porque profético era algo que iria acontecer daqui a muito tempo. João, quando escreveu o Apocalipse, já estava tudo perto de acontecer. Por isso que ele diz em Apocalipse 14:7, o seu juízo chegou, é chegado, já estava muito perto. Então, nessa época aqui de Jesus, ali, faltavam algumas décadas. João, quando escreveu o Apocalipse, que ele escreveu aqui, ó, revelação, estava perto de acontecer. Não tem nada de profético. Essa guerra de Israel e Hamas não tem nada a ver com o livro do Apocalipse. Apocalipse, pastor, não é profecia, é revelação. O povo está acordando. Para de enganar o povo, rapaz. Eu sei que alguns são vítimas de sistema, mas a maioria são pilantras de Deus. Deus não está lutando nem guerreando. Esses pilantras aí, até no nosso meio tem pilantra aí, são levantados por Deus, eu tenho consciência disso. E por que você combate e denuncia? Porque combater e denunciar também está no script de Deus.
revelação, não é profético, de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu a João para mostrar aos seus servos, as 12 tribos de Israel, as coisas que o quê? Brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Tudo foi para Israel. A Bíblia é um livro histórico. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Pecado era transgressão de leis, nós não somos pecadores. Diabo nunca foi um ser. Inferno significa sepultura. Salvação sempre foi da mente, nunca do espírito. Os pastores sabem disso. Dízimo é uma aberração. Meu querido, minha querida, você que é evangélico, se você entender a graça, mas nunca você vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. São verdadeiros alçapões, arapucas e muitas são verdadeiros antros. Lugar asqueroso, propenso à corrupção. E você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Eu tenho falado aqui que o inferno é o estado de espírito que nossos amados irmãos evangélicos vivem. Porque o tempo está próximo. Apocalipse 1,7. E eis que vem com as nuvens. Eu imaginava, né? Ele vindo numa nuvem, num cavalo branco. Se ele vier aqui em João Pessoa, quem está em Recife não vai vê-lo. Nuvem significa juízo. Isaías 19:1. Ele galopando ligeiro numa nuvem ligeira, trazendo juízo para o Egito. Não é numa nuvem, pocotó, pocotó, pocotó. Nuvem significa juízo, trombeta significa palavra. Eis que vem com as nuvens. Como é que Jesus poderia ter vindo no ano 70, ou vir hoje, se desde Atos 2, Pentecostes, ele já habitava e morava em todos os eleitos? Jesus seria a segunda pessoa da Trindade? É? E todo olho verá. Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel no ano 70. É fácil acreditar nesse arrebatamento de Edir Macedo, de Steve Spielberg, porque os evangélicos acreditam nesse suposto arrebatamento, que não vão passar pela morte, mas vão passar pela morte. A carne vai tombar. Isso é mentira. Essa frase, Jesus está voltando, gera grande receita para esse maldito sistema religioso. E tem pessoas, filhos da escrava, que vão me detonar aqui. Jesus está voltando, sem argumento nenhum. Ele falou que ele ia voltar. Falou, mas ele voltou no ano 70. Ele falou que ia voltar há 2000 anos. E todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram. E todas as tribos da terra. Que tribo, meu irmão? Eu passei 14 anos na tribo evangélica. Já contei aqui. Eu congregava aí, eu passei 14 anos, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus. Eu estava na Assembleia. Um toró danado. A gente fala toró aqui, é chuva grande, pesada. 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu me acordei para tomar um copo d'água, abri a porta do quarto do meu filho caçula, acho que uns 6, 7 aninhos, para ver se meu filho estava no quarto. Quando eu olhei para a cama do meu filho, não vi meu filho. Uma chuva, relâmpago, trovão, eu disse, me lasquei. Jesus voltou e eu fiquei. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Será que eu soneguei um imposto? Será que eu avancei um sinal vermelho? Será que eu fui para a academia, olhei para uma mulher e desejei ela no meu coração? Eu pensei tão alto que meu filho bateu a porta do banheiro. Pai, estou aqui. Ô Senhor, obrigado. O Senhor tem que vir no domingo de 7 horas da noite, porque eu estou na tua casa te adorando. Depois eu me lembrei, nossa, Jesus não podia ter vindo, que minha mulher estava na cama, minha mulher era terrivelmente evangélica. Isso é um feitiço, isso é uma macumba, gente. Interessante que você chega para qualquer evangélico e ele diz que é pecador. Somos pecadores. Está dentro das igrejas e diz somos pecadores. Ou seja, quando Jesus voltar não vai levar ninguém, porque só tem pecadores. Ele vai vir como um ladrão, não abrir e piscar de olho. Ou seja, não vai dar tempo de se arrepender. Isso é um feitiço. Pecado era transgressão de lei. Zacarias 3:9. Removerei o pecado desta terra no único dia. Que dia? Na cruz. João 1:29, eis aí o Cordeiro de Deus que deixa o pecado no mundo, não que tira, não tirou, Deus não removeu. Paulo disse em Romanos 5:8, quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos? Hebreus 9:26, ele morreu para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo.
Pecado era transgressão das leis. Está lá em 1 João 3,4. Aí o evangélico, o pastor, diz: eita, seu herege. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, está escrito. Aquele judeu, João, 1 João 8, João diz: aquele judeu que diz que não tem pecado, que não transgride uma das 613 leis da Torá, João está dizendo: ei, judeu, você é mentiroso. Eram 365 leis negativas e 248 positivas. Era impossível não transgredir uma dessas leis. Por isso que João disse que aquele judeu que não transgride as leis é mentiroso. O sistema traz por dia de hoje. Paulo disse em Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos? Paulo e os demais judeus viveram o período transitório, antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, pecadores, 613 leis da Torá. Depois da cruz, Paulo fala, éramos pecadores. Nós já nascemos muitos anos depois da cruz. Já nascemos sem pecados, perfeitos. Agora, o sistema religioso confunde pecado, que era a transgressão das leis, não existe mais, com a carne errar. Não, eu bebo, eu fumo, eu tenho um amante, eu avanço sinal vermelho, eu sou pecador. Não, isso é a carne errar, humanamente falando. Mas nós não somos pecadores. Já nascemos sem pecado. Colossenses 2,10, e estás perfeito nele. Nele temos a plenitude perfeita e completa. Só que o sistema religioso, esses pastores, não têm interesse que entendamos isso. Porque se você entender que você é perfeito e completo, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Esses pastores vão ficar desempregados e essas igrejas vão fechar. E o povo vai ficar feliz. Só que esse entendimento, Deus não dá a todo mundo. Dá a uns e a outros não. Porque Deus não é a favor da unanimidade. Por isso que eu digo, somos filhos da livre. Os filhos da escrava, não perca tempo. Não enxugue gelo. Um abraço, um som de Roberta Miranda. Vai com Deus, não perca tempo. Um 11, e dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, João, escreve-o num livro de revelação, não é profético, de revelação, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, que hoje é a Turquia. Que igrejas são essas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí a ovelhinha diz: nós estamos no período de Laodiceia. Por isso que era necessário falar línguas estranhas, línguas estrangeiras, para que as pessoas pregassem a essas 7 igrejas, que eram outros idiomas. Como é que eles iam falar uma língua se o pessoal de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Éfeso não iriam compreender? Por isso que Deus deu o dom, na época, o dom de línguas estrangeiras, para que todas essas pessoas aqui ouvissem a mensagem do Evangelho, tanto da circuncisão como da incircuncisão, e fossem salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. O que é que nós temos a ver com isso, gente? Ó, essa parte azul aqui, ó, ilha de Patmos. João escreve Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A última que João escreveu, li da Laodiceia. Aí vem um pilantra aí, com rótulo de pastor, dizendo: meu irmão, nós estamos no período de Laodiceia. E a ovelhinha acredita. Ó, os 18 livros proféticos são, eu botei aqui, considerando 73 livros, os 7 apócrifos. A Bíblia dos Evangelhos tem 66, mais 7 apócrifos, 73. São 18 livros proféticos. Apocalipse não está nisso aí, não. Quais são os 18? Ó, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Onde é que tem um Apocalipse aí para você, pastor, aí conguloso, dizer que está se cumprindo? Livro de quê? Livro de quê? Apocalipse 1, profecia, revelação. Estava tudo muito perto, aconteceu. As coisas que brevemente, Apocalipse não foi profético, foi revelação. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos. Os pastores sabem disso. Eu desafio aí qualquer um me mostrar na Bíblia
Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João. Mostra aí onde está escrito Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. É mentira desse sistema religioso. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. O que é que nós temos a ver com isso? 18 livros proféticos. Eu estou botando aqui os apócrifos, né, que são 73 livros. Onde é que tem Apocalipse aí para você dizer o Apocalipse está se cumprindo, meu irmão? Gente, nossos amados irmãos evangélicos estão sendo muito enganados. E eles me detonam todos os dias. Eu faço isso por amor a eles. E eles me detonam todos os dias. Faz parte, né? Então é isso aí. A gente, quando estava no sistema religioso, a gente compartilhava com força essas mensagens. E uma mensagem dessa, muitos não dão nem like, não dão nem joinha. Muitos gostam da mensagem, nem inscritos no canal são inscritos. Eu compartilhava muita mensagem de Paulo Júnior, de Malafaia. E hoje muitos têm dificuldade em compartilhar uma mensagem dessa. Eu até digo, gente, para não perder a amizade e tal, bota aí, ó, o que é que você achou dessa mensagem? Interessante, gostaria de ouvir a opinião de vocês, para a gente compartilhar com força. Tá certo? Quero fazer uma saudação aqui a esse abençoado daqui de João Pessoa. Eu interagia com ele aqui no WhatsApp. E essa semana, esses dias, ele disse: Júlio, a minha área de atuação, eu sou oficial de justiça, e a minha área de atuação é no Conde. Muitos estão sabendo aí, todos sabem que eu estou morando hoje na região metropolitana de João Pessoa, onde está o meu habitat, né? Os centros logísticos, os galpões estão em João Pessoa. Então, uma mudança radical. Hoje eu estou com o meu escritório na margem da BR-101, no Conde, a escola do meu filho no Conde, e eu estou morando num condomínio também no Conde. É muito coladinho, 15 minutos de João Pessoa, muito pertinho. E aí, Giovanni Neves estava conversando comigo: Júlio, a qualquer momento eu passo aí. E essa semana eu estava no escritório sozinho, a esposa estava em casa, o filho caçula também, e ele apareceu lá. Nossa, passamos aí uma hora e meia conversando. Foi muito bom. Eu tirei uma foto com ele, disse: olha, vou compartilhar e vou fazer uma saudação, tá certo? Então eu quero saudar aqui esse abençoado advogado, oficial de justiça, Giovanni Neves, advogado, oficial de justiça da grande João Pessoa. Ele atua na região metropolitana ali, Conde, Alhandra, e ele passou no meu escritório, eu estava sozinho e a gente conversou. Olha a foto do abençoado aí, ó. Giovanni, graça e paz abençoada a você, a toda a sua família. Nós conversamos bastante, tiramos essa foto aqui dentro do meu escritório. Então foi muito bom conversar com você e conhecê-lo pessoalmente. Eu fico muito feliz quando eu conheço alguém do canal. Dia desse eu estava numa sorveteria, dia de sábado, com a esposa, com o filho de bermuda, e um abençoado olhou para mim e disse: graça e paz, Júlio Chaves. Depois, quando ele falou o nome dele, disse: rapaz, eu conheço você, rapaz, dos comentários. Mas até então eu não conhecia pessoalmente, ele estava visitando João Pessoa. Então eu fico muito feliz quando eu conheço pessoalmente as pessoas do canal. E ele, Giovanni Neves, ele é daqui de João Pessoa, da região metropolitana, né? E eu fiquei muito feliz em conhecê-lo pessoalmente, tá bom? É isso aí. Peço que você acesse a playlist do canal. Tem mensagens focadas em determinados temas. Eu tenho uma mensagem só de dízimo, da aberração do dízimo. Eu tenho uma mensagem só de diabo, só de inferno. Diabo e inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. Se inferno significa sepultura, o que esse tal de Satanás está fazendo na terra? Inventaram esse diabo como ser e tornaram ele onipresente. Todos os domingos, 7 horas da noite, em todas as igrejas: sai dele, Satanás. É o cara, né? Eu tenho uma mensagem só de salvação, lobos na graça, tem aí malandros, pilantras no nosso meio. Então, acessa a playlist do canal. Já é inscrito no canal, tem muita gente que não gosta das mensagens, mas ainda não se inscreveu. Clica aí, ó, inscrever-se. Você já vai estar ajudando o canal e eu nunca vou pedir dinheiro aqui a ninguém. 1 Coríntios 9,18, que eu apresento o evangelho de graça, gratuitamente, disse Paulo, sem cobrar nada de ninguém. As ofertas de Paulo eram para pobres e necessitados. Transformaram ofertas para pobres e necessitados em ofertas para ter qualidade de vida. É um sistema religioso
que está no nosso meio. Tem pilantras de Deus no nosso meio. Todas as ofertas de Paulo eram para pobres e necessitados. Não dê dinheiro a nenhum pregador da graça. Não compre livro. Faça a sua doação direta, sem intermediário. Você não precisa de intermediário, sem atravessador. O doador e o receptor. Ok? Dê um like, já deu um like. Gente, essa mensagem aqui, desde ontem que eu estou trabalhando nela. Estou finalizando para colocar para vocês. Só peço um like, um joinha. Quando você faz isso, você já está ajudando o canal. Se possível, deixe um comentário. O comentário ajuda muito. Edifica a fé de muitas pessoas. Eu sou detonado pelo sistema religioso evangélico e às vezes eu brinco, ó, você está certo, está todo mundo aqui embaixo errado. Conta aí a tua experiência, o que foi que você achou dessa mensagem, tá certo? E principalmente compartilha no grupo de WhatsApp, de Facebook. Vamos fazer essa mensagem correr, né? Emprega, você compartilha e Deus abre o entendimento aos filhos da livre que estão na escravidão. Um dia nós ouvimos uma mensagem da graça e o véu saiu. Vamos fazer isso, vamos compartilhar com força, sem medo, tá certo? Meu canal de comunicação, Acorda Povo de Deus, numeral 7@gmail.com. Quer mandar algum vídeo, alguma mensagem para combater esse sistema religioso, seu testemunho? Manda para mim, a gente interage aqui depois lá na frente, quem sabe através do WhatsApp. Manda uma mensagem para mim, Acorda Povo de Deus, numeral 7@gmail.com. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Essa guerra de Israel não é profética e não tem nada a ver com a Bíblia. São malandros, são pilantras, são oportunistas que veem nessa guerra a oportunidade de ganhar dinheiro. Forte abraço, tchau.